Agora, então, o que é o infravermelho? Mas antes de iniciarmos, então quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e também já clicar aí no curtir. Afinal, aqui as informações são preciosíssimas, você irá se apaixonar e cuidar da saúde. Bora lá? Então, o infravermelho é um dos espectros eletromagnéticos, então, existentes na natureza. É o calor comum, então, do corpo, dos raios do sol, lâmpadas fluorescentes, entre outros. E essa quantidade? Entre uma onda magnética, então ela é diretamente proporcional à sua frequência, onde o infravermelho, de acordo ali com a frequência, é dividido entre curto, médio e longo. E esta frequência então varia de 0,76 a 1000 microns, ali nas primeiras horas então da manhã. Das 7 às 10 horas, o Sol então emite esses raios do infravermelho longo, que é de 4 a 14 microns. Esses raios então também são conhecidos como ali uma energia vital então para todos os seres vivos. Inclusive o pediatra, por exemplo, orienta que devemos então expor as nossas crianças ao sol neste horário. O infravermelho, então, ele é imprescindível para o nosso organismo, onde o organismo sintetiza a vitamina D, que é fundamental para a fixação do cálcio em nossos ossos. Segundo, então, pesquisas da Organização Mundial da Saúde sobre problemas de saúde de pessoas, então, acima de 40 anos, diz que 71% das pessoas sofrem de estresse, 50% de insônia, 73% de fadiga e estresse muscular, 90% de dores da coluna, 55% de tensão, rigidez nos músculos, 70% de má circulação sanguínea, onde os raios do infravermelho longo vão proporcionar uma qualidade de vida muito importante a todas as pessoas, mas principalmente então para aquelas que já sofrem desses problemas de saúde que acabo de citar. E também para aquelas pessoas que já têm ali o problema de tendinite, artrite, artrose, ler, bursite, celulite. Enfim, a tecnologia do infravermelho longo ela é composta de 3 elementos derivados da cerâmica, que são eles: a platina, o alumínio, o titânio. Esses minerais são fundidos a 1000 graus centígrados e transformados em um pó. É uma nanotecnologia. Mas o que é uma nanotecnologia, Rosane? O termo, então, que propriamente dito só seria usado, então, lá pela primeira vez em 1974 pelo japonês Norio Taniguchi, onde ele escreveu, então, este processo inovador de separar, consolidar e deformar materiais, átomo por átomo, molécula por molécula. Norio usou, então, da ideia do nanômetro, uma subunidade do metro. Por exemplo, você pega então ali 1 metro e divide por 100, você chega a 1 centímetro. Você pega este 1 centímetro e divide por 100, você chega então a 1 milímetro. Agora você pega então este 1 milímetro e divide por 1 milhão, você chega a 1 nanômetro, que é a medida atômica. Ao reduzirmos então a escala dos materiais, não somente altera o tamanho propriamente dito, mas também ocorre uma real mudança de sua propriedade física como num todo, transformando-se em um catalisador de reações químicas. Quando reduzidas então a nanopartículas, vamos ver agora então como tudo isso funciona, essa ação do infravermelho longo no nosso organismo. O nosso organismo é um composto em média de 65% a 70% de água, onde o sangue, 82% é água, os pulmões, 75% são água e assim por diante. E a temperatura, então, do nosso corpo é de 36,7 graus centígrados. E nós ali, então, perdemos calor ali para o ambiente.
O produto, então, em contato com o nosso corpo, absorve, então, este calor comum, que é o infravermelho. Este, então, excita este composto de mineral impregnado, então, no mesmo, e este calor, então, volta para o organismo, ali para um comprimento, então, de onda de 4 a 14 microns, chamado infravermelho longo, que é, então, a mesma frequência ali já que vibra, então, as moléculas de água do nosso organismo. Agora, o infravermelho, que é o infravermelho ali, que já estamos falando infravermelho longo, vai fazer uma macrovasodilatação periférica, que é o aumento da circulação sanguínea e uma melhora da oxigenação dos tecidos na região. E ali pelos hábitos que temos na alimentação, onde nós ingerimos muitos agrotóxicos, bebemos água tratada de forma inadequada e respiramos ainda um ar muito poluído e ainda não tomamos o sol matinal. Isto faz com que a água do nosso corpo se comporte então de maneira então totalmente diferente. Ali transformando então esses clísteres ou polímeros em moléculas de água. E estas moléculas de água estão interligadas então por uma ligação química de pontes de hidrogênio, as quais existe a retenção tanto de toxinas como também de substâncias nutritivas, inclusive ali o oxigênio, dificultando assim o metabolismo. Vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine então a minha mão, uma célula, os meus dedos, então as membranas da célula, dupla ali, célula dupla da camada de lipídios e gorduras, e no interior da célula o citoplasma. Essas moléculas de água se unem e formam então macromoléculas, onde absorvem então as toxinas do organismo, tornando este meio ácido. As inflamações, então, as principais são pela causa da acidez do sangue. O infravermelho longo, então, vai promover um aumento da permeabilidade dos poros da membrana e vai quebrar estes clísteres, que são ali essas macromoléculas da água, com as toxinas. Agora, com isso, todo este processo ocorre, então, a sudorese, eliminando as toxinas das células. No momento que houve o aumento da permeabilidade dos poros da membrana, a célula, então, recebe melhores nutrientes extracelular, entrando mais nutrientes no citoplasma, aumento, então, do metabolismo celular, que chama-se de estimulação. A célula, para trabalhar mais e melhor, ela precisa então de mais energia. Aonde ela vai buscar essa energia? Na gordura dos tecidos. Com isso, a pessoa perde medidas, então, através do suor, que ocorre ali a queima então da gordura de toda a camada lipidinosa localizada e ainda por consequência diminui o peso. Todo este processo ocorre de forma muito natural, totalmente natural. O infravermelho longo, neste processo todo, estimula a célula a sintetizar 5 componentes: colágeno, elastina, serotonina, endorfina e SOD. O colágeno e a elastina são proteínas, então o que ocorre? Ocorre ali uma renovação celular e melhora o tônus da pele, melhora então a elasticidade da pele. Já a serotonina é um hormônio de relaxamento e bem-estar. A endorfina é um analgésico natural do corpo, então vai promover o alívio de dores no geral. Já o superóxido desmutase, que é o SOD, é um antirradicais livre. Ele vai diminuir a viscosidade do sangue, auxiliando no equilíbrio do pH ideal para o nosso organismo. Com o infravermelho longo, você tem então a liberação de serotonina e endorfina, você tem a vasodilatação que diminui edema e com isso vai tendo o alívio de dores. E ali, vamos lá,
Quais são, então, de forma resumida, os benefícios do infravermelho longo? Então, ele estimula a circulação sanguínea e linfática, nutre, oxigena e hidrata a pele, dando mais vitalidade, onde acelera a eliminação de toxinas e metais pesados, estimula a síntese do colágeno e elastina, melhorando o tônus e elasticidade da pele, estimulando então a renovação celular, atenuando sinais de envelhecimento, auxilia no tratamento da celulite, gordura localizada e obesidade, atenua estrias e melhora a aparência de queloide, gera um efeito de analgesia, que é a liberação de serotonina e endorfina, promovendo então o alívio de dores em geral, coluna, muscular, artrite, artrose, tendinite, bursite, cólica, dores no joelho, articulações, produz o SOD, que é o superóxido desmutase, que é um antirradicais livre, que diminui ali a viscosidade do sangue, que melhora então a flexibilidade muscular. E ali melhora toda a vitalidade e disposição, onde acelera a cicatrização pós-cirurgia, lesões, varicoses, reduz o ácido lático e, por fim, produz um bem-estar geral. Todas essas informações foram prestadas aqui, tem comprovações científicas, frutos de pesquisas das universidades dos Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Rússia, Japão e o nosso Brasil. E aí, gostaram de todas essas informações? Compartilhe, faça o seu comentário, envie sua mensagem, sugestões de dicas que você queira saber sobre qualidade de vida, e também visite as nossas redes sociais, as quais eu deixarei o link aqui abaixo. E segue-nos aí com muitos materiais e orientações, e até o próximo vídeo.